Shalom! Mais um bate-papo com a Sempre Plena Mãe e hoje com o AquaQuest Cobre. Tudo sobre o cobre, todos os benefícios, o que o cobre traz, né, para nós, para o nosso corpo, de benefício. Shalom a quem tá entrando. Shalom, Estela! Hoje nós vamos falar tudo sobre o cobre. Vai ser uma maravilha. Podem ir mandando suas perguntas para tirar dúvida. Pode ir entrando. O AquaQuest já entrou. Vou mandar aquele convite para a gente começar o nosso bate-papo. Já tem bastante pergunta que me mandaram no privado, que eu vou fazer. Mas para os que estão entrando, podem ir colocando aqui, tá? Shalom, shalom, Estelinha, tudo bom? Vamos lá, então. Começar a nossa live, nosso bate-papo maravilhoso com a Sempre Plena Mãe e a AquaQuest Cobre. Vamos lá. O Instagram está notificando. Boas. Nós vamos conversando, né? Uma boa noite para vocês. Shalom, shalom. Obrigada pela oportunidade. Shalom. Vamos ver aqui. Se vocês puderem me falando se o áudio está bom, se vocês estão me vendo bem, por favor. Shalom, Aninha, tá ouvindo? Ah, eu tô te ouvindo. Shalom. Peraí. Shalom, querido. Shalom. A Estela falou, eu uso pulseira, tiara, peças de pedra e cobre. Ótima ideia de você fazer uma live para esclarecer isso tudo. E é muito importante também, Estela, às vezes as pessoas vendem peça de cobre, mas não é cobre. E o Aqua vai explicar isso também. Então você pode fazer o teste aí na sua casa para ver se realmente você está usando cobre, né? Isso é muito importante. Às vezes comprou só tem que ver se é cobre. E ele vai ensinar. Está ótimo o áudio. Muito obrigado. Aqui para mim, o Insta está falando que está notificando. Ele pediu 10 segundos porque ele está notificando as pessoas. Quer esperar os 10 segundos, Aqua, ou já vamos começar? Não, a gente espera, a gente aguarda, Aninha. Então, shalom. Shalom para a questionadora. Peraí. Vocês estão me vendo bem, né? Vamos ver. Aqua, você está na escuta? Sim, na escuta, Aninha. Tá. Vamos ver aqui. A imagem tá boa, tudo certinho. Ai, ótimo. Ótima ideia. Está ótimo o áudio. Obrigada, Estela. Vamos esperar aqui. É isso aí. Boa noite. Obrigada pela oportunidade de todos estarem aqui. Laila Tov. Shalom. E vamos iniciar, então, nosso bate-papo. O nosso querido AquaQuest Cobre. Então, Aqua, shalom. Vamos lá? Vamos lá, shalom, Aninha, shalom, amigos. Todos que forem assistir depois também, né? Sim. Que a importância do cobre, né? Na verdade, que é o mineral do nosso Pai Criador dos céus e da terra, né? Hashem, como a cultura judaica se refere a ele, nós nos referimos com os nomes como Altíssimo, o Eterno, e assim como o cobre, o Todo-Poderoso, né? E é o nosso Pai, né? Sim. Então, tudo que ele faz é perfeito e o cobre não deixa de ser perfeito. Ele é perfeito tal qual o Criador. Todos os minerais, tudo que faz parte do reino do Criador. E entre eles o cobre tem, para nós, no nosso caso, né? Pelo nosso caminho, nossa missão, ele é especial demais, demais mesmo. Então a gente descobre muitos e muitos benefícios do cobre, muitas funções, características desse metal maravilhoso que é o mineral, né? Que vem ao longo da história. Ele é muito antigo, a utilização do cobre é muito antiga, é antiquíssima, né? Ela remete à escritura, e vem desde lá de trás até aqui, né? Então para nós é uma dádiva, Ana.
e amigos, a gente ter a possibilidade, no tempo que a gente está vivendo, com tantos sinais acontecendo, tantas coisas, né? Nesse nosso mundo moderno e caótico, né? A gente está inundado de muita frequência ruim, assim, muita tecnologia, né? Eu chamo de magia tecnológica. Para mim, ela é um fruto de um ocultismo muito... Mas não é o assunto agora, mas essa tecnologia que a gente está tão acostumado, né? Ela não é algo tão trivial, na verdade, né? E a gente está exposto, nós estamos expostos a tudo isso. E nós somos, de certa forma, reféns dessa tecnologia. Então a gente precisa, obviamente, usar os escudos, né, as proteções que o nosso Papai do Céu nos dá, nos permite que nós usemos, né? E entre elas está o nosso maravilhoso cobre. O cobre é lindo, é maravilhoso. Então é isso, não sei se tu quer que eu explane já alguma coisa sobre o cobre. Pode falar. Depois eu tenho perguntas, mas pode falar. Pode interferir a Shalom hora a que todos que você estão quiser. entrando. Shalom, shalom a todos que estão entrando. Michele, a Rê, todos que estão chegando, a Laila. Shalom. Pode falar, Aqua. Então, meus amigos, o cobre, ele para nós foi uma surpresa, assim, por nós termos encontrado o trabalho através do cobre no nosso caminho, assim, né? Nós já usávamos cobre, nós já tínhamos lido algumas coisas a respeito do cobre, justamente com foco, né, no tempo que a gente está vivendo, sobre as tecnologias, sobre as frequências do celular, né, que emite essas radiações que são muito maléficas, né? Wi-Fi, e aí, poxa, até alguém comentar na internet mesmo de que o cobre seria capaz de fazer uma proteção, né? Nossa, foi muito tempo a gente pensando que o futuro seria totalmente, assim, a gente estaria condenado, né? Até o Larry Ribeiro uma vez, ele mostrou uma espécie de um selo, isso muito tempo atrás, né? Que ele comprou nos Estados Unidos, que era possível e tal, mas uma coisa muito vaga, né? E a gente não sabia nem como comprar esse tal selo aí de botar no celular. E eu acredito que muita gente não dá importância ao celular, porque a gente está, como eu disse, a gente está acostumado, a gente está muito acostumado a utilizar isso, é uma ferramenta, uma extensão do nosso corpo praticamente, Sim. dado o mundo que a gente está vivendo, né? Pela comunicação, por tudo está concentrado ali. Então a gente, timidamente, a gente começou a utilizar, e já percebendo alguma mudança, algum benefício, né? Do cobre no corpo. Fizemos uma coisa simples, uma pulseirinha simples e tal, e assim nós fomos indo, até que nós encontramos o trabalho magnífico da doutora Juliana Varão, coincidiu bem no tempo, né? Ela é uma ótima, excelente pesquisadora, cientista, neurocirurgia também, ela vem da odontologia, mas ela estudou neurociência, né? Ela é uma neurocientista, na verdade, né? Então ela tem muitos conhecimentos, ela é muito dotada de conhecimentos muito grandes, ela reside na Espanha, então nós somos fornecedores no Brasil, um dos fornecedores do Brasil para peças de cobre, né? Então a gente acabou entrando, né, em contato com ela e sendo indicados por ela, né, na verdade, sob o guarda-chuva dela, fornecedores e produtores dessas peças aí que a gente faz, eu e o Amorzinho, né, a Sandra, minha esposa, né? Então é isso. A partir daí a gente começou a descobrir essa saga, essa aventura de descobrir, cada vez conhecer mais do cobre, não somente por a função de proteção eletromagnética, como a gente se surpreender com muito mais benefícios do que ele é capaz, né? Benefícios biológicos a gente separa em duas formas, né? Tem a função biológica, que é o contato do cobre com a pele, no corpo, né? Junto ao corpo, que ele se traduz dentro do corpo como sulfito de cobre, sulfato de cobre. E é responsável por inúmeros equilíbrios dentro do corpo, internos, né? Faz parte da nossa arquitetura biológica que o Criador fez, o cobre. O Larry Ribeiro fala que o homem, nós, seres humanos, né? A gente vibra, a gente saudáveis, a gente tem que vibrar na frequência do cobre. Então, haja vista a importância desse mineral maravilhoso, né? E aí tem a função de blindagem eletromagnética. Ele é capaz de blindar, ele é um ótimo condutor de eletricidade, mas ele não vai atrair eletricidade para o corpo de ninguém.
Eventualmente, uma outra pessoa já fez as perguntas para nós, a gente tem muitos clientes, né? E já surgiu esse tipo de dúvida, né? Questionamento, mas não vai atrair raio, não vai atrair... Não, pelo contrário, não vai. Ele é realmente necessário para os tempos que a gente está vivendo, né? A gente tem que ter a proteção espiritual, porque nós somos crentes do nosso Messias, nosso Salvador, Yeshua, e os sinais estão aí, e a gente precisa ter a proteção, principalmente espiritual, né, meus irmãos? Então, nosso escudo, verdadeiramente, ele vem dos céus. Ele vem através da nossa fé. Mas, evidentemente, que expostos, né, no mundo e as coisas do mundo, porque nós transitamos, nós passamos pelo mundo, né? A gente precisa ter uma proteção também, uma proteção física, biológica, né? Tudo faz parte, né? Nós temos um templo que o Criador nos deu, que somos nós, né? Nossos corpos, né? Então, nesse quesito que entra o cobre. Entre outras coisas, o cobre tem um destaque muito especial aí, né? Eu vejo assim, não é porque a gente faz esse trabalho, essa missão, que eu destaco ele. É pelo tanto de coisas que a gente descobriu e vem descobrindo através do tempo, né? 2 anos que a gente já está fazendo isso, com esse foco, né? Então a gente descobriu algumas coisas e a gente fica maravilhado, encantado, né? O benefício é tamanho, é muito grande, né? Todas as pessoas hoje no mundo precisam utilizar peças de cobre, precisam conhecer os benefícios do cobre, precisam portar peças de cobre no celular, especialmente, já que todos utilizam, né? Sim. A Estela colocou aqui que ela usa uns fiozinhos, uso na capa do celular uns fiozinhos fininhos. Mas você pode resolver esse problema aí, Estelinha, com uma placa. Eu tenho aqui, ó, da AquaQuest Cobre, ó, essa plaquinha, tá vendo bem, ó? Essa plaquinha, ó como ela é fininha. Aí o que que eu faço aqui? Eu até tirei a capinha do meu celular para vocês verem. Aí eu pego a capinha, coloco, ó, aqui e coloco no meu celular. Não acontece nada, não muda o tamanho, ó, ela não deforma. Pode ver que minha capinha não tem nenhum tipo de deformidade, não acontece nada. Ela é super fininha, leve, é uma placa, né, de cobre, 100%, ó. E aqui, ó, ponho aqui, ponho o celular e realmente muda, porque a gente fica com o celular na mão. Agora eu tô usando ele aqui até esqueci o nome, mas enfim. Mas a gente não tira isso aqui da mão. Independente, né? Trabalha, e-mail, conversa, e manda recado, e recebe, escuta. Então, é muito importante essa plaquinha, Estela. E você vai encontrar aqui na AquaQuest Cobre. Outra pergunta. A importância. Qual a importância do cobre em nossas vidas? Como usar o cobre? Quem está perguntando é a Ashla e embaixo e a Nara está perguntando também. A Estelinha falou que vai adquirir. Estela, outra coisa antes do Aqua responder. Aqui no Instagram deles, você já pode entrar depois da live, tem tudo lá. Tiara de cabelo, prendedor, até coleira para cachorro eles fazem coisas para os pets, pulseira, colar, eles usam cobre, eles trouxeram cobre com várias afinidades, até broche, tudo que você possa imaginar. Depois entra na página deles para ele ver. Então vamos lá, aqui qual é a importância do cobre nas nossas vidas, né? 2 perguntas. E como usar o cobre? Pode ir, Iaco. A importância do cobre na vida, mais ou menos eu já falei, é muito grande. O Léo Ribeiro fez, eu confio muito no trabalho desse homem, né? Ele é uma pessoa que o tempo já validou ele, né? E ele, a gente até compartilhou esse vídeo no nosso Instagram, um trecho onde ele fala do cobre, a frequência do cobre, né? O tanto que o homem é capaz de ser saudável quando ele vibra na frequência do cobre. Então, nós, humanos, vibramos na frequência do cobre. Então, essa é a importância do cobre para a nossa vida, né? Obviamente que vai um pouco além disso, mas isso já diz muito. Por que que ele fala isso? Porque ele é responsável por várias funções neuronais, ele é responsável por equilíbrio da pressão sanguínea. Nossa, é muita função. São muitos os benefícios do cobre para a saúde física, para o corpo saudável, né? Então, é isso. Independente do mundo tecnológico, né? Independente dessa questão assim, da parte do cobre como um escudo, né?
de proteção anti-radiação eletromagnética, a função dele, biológica, ela é fundamental. E isso foi uma grande surpresa para nós também, né? Então, o cobre, ele tem uma função, múltiplas funções, né? A gente destaca ele, Ana, com funções, né? Tem a função biológica, a função como blindagem, né? Eletromagnética, assim, vamos dizer, né? Como escudo. Pronto, uma palavra mais simples, né? Então, a gente separa ele em duas partes, né? Essa parte onde ele consegue repelir íons negativos que são ruins, né? Para nós, para o nosso corpo, que a gente absorve. Portar o celular, ele tira, é uma média, né, de porcentagem, em torno de 70% da força física das pessoas, só por segurarem o celular. Por quê? Porque essas baterias de lítio, elas são muito fortes, elas emanam muita radiação, são muito radioativas, existe uma radioatividade, rádio são ondas, né, frequências, né, elas são muito fortes, muito poderosas mesmo, né? E realmente causam mal. Imagina, você perde a força física só por segurar esse aparelho, né? E colocando a placa de celular, automaticamente, do jeito que a Aninha mostrou, você se blinda, porque ela impede, o cobre é capaz de impedir, ele cria um campo ao teu redor do teu corpo, que impede que essa frequência te atinja. Simplesmente isso, né? A moça ali estava falando de uns fiozinhos no celular dela, já é alguma coisa, mas veja bem, a gente fez vários testes, eu fiz vários testes de tamanho, dimensões e tudo mais, pensando, né, especificamente nisso daí, e essa placa, ela se adequa a vários modelos de aparelhos de larguras diferentes por conta da bateria. Então, o que seria interessante? Uma peça de cobre sendo pura, nosso cobre tem certificação, né, a gente compra da indústria, ele vem em São Paulo, é nacional, né, e essa placa fininha, como a Ana mostrou, ela não gera volumes, né, entre a capinha e o aparelho, ou seja, não impede as funções do aparelho, o uso normal, não interfere na captação de frequência do Wi-Fi, ou redes de antenas 5G, 3G, tanto faz, 4G, não perde sinal, pelo contrário, não muda nada, né? E é capaz de repelir melhor, né? Exerce uma função melhor, exerce mais proteção, vamos dizer assim, né? Por conta da dimensão dela. Ela tem 6x5, então é uma medida correta, de acordo, suficiente para proteger mesmo, de fato, né? Usando ela no celular ali. Então os benefícios do cobre são diversos para a vida. O cobre tem suplementação, tem o cobre coloidal que o pessoal fala, mas não precisa, você pensa nos antigos, né? As pessoas mais antigas utilizavam cobre, utilizavam prata, utilizavam ouro, mas utilizavam cobre, que é mais popular. Eu creio que o Criador, eu acho que ele é tão, assim, generoso e misericordioso com nós, né, que somos a coroa da criação dele, né? Nós fomos criados para isso. Que ele deixou o cobre em muita abundância na Terra, Ana. Muito mais abundância do que o ouro, muito mais abundância do que a prata, né? O cobre é muito mais. A prata e o ouro, a prata tem bastante, a prata e o cobre, aliás, né? Ouro tem menos, mas o cobre tem muito. São muitas jazidas de cobre no mundo, né? Eu acho que é uma forma de todos terem acesso a isso, né? Evidente que ele é um metal nobre, né? Mas ele é acessível ainda para todos nós, né? Em comparação com o ouro, claro, em comparação com outros metais aí, né? Agora, nem o ouro, nem a prata tem o que o cobre tem, né? O cobre é específico, ele é muito específico. O Laí Ribeiro fala muito claramente isso, que o homem vibra na mesma faixa de frequência do cobre, não é do ouro, não é da prata, é do cobre. Então, algo aí muito interessante e relevante, né? Para dizer o tanto que ele é capaz de fazer pela vida. Na prática, ele é capaz de regular a pressão sanguínea, né? Por exemplo, pressão alta ou pressão baixa, ele consegue regularizar, estabilizar, isso é muito bom, né? Ele consegue também te deixar mais calmo, com o pensamento mais tranquilo, né? Equilibra os teus pensamentos, e por que não dizer, ele espanta pensamentos malignos. Por que não dizer? Porque eu acho que sim, eu acho que se relaciona com isso também, né? Ele tem essa função dentro do nosso corpo, ele é fundamental, fundamental. A uva, não sei se vocês sabem, eu gosto muito de uva. Eles fizeram na França, por uma experiência, digamos,
foi improvisada, alguém fez, né? E surgiu uma coisa chamada calda bordaleza. Calda bordaleza. Isso veio lá na França. Eles misturaram, tinha um tacho de cobre e um senhor lá que cultivava uvas, ele colocou nesse tacho de cobre um outro elemento lá. Eu não lembro qual é o elemento agora, talvez alguém aí já lembre. E ele criou com isso, a água pegou nesses tachos de cobre e gerou um líquido, ficou meio azulado assim, né? Por conta do que o cobre é capaz de fazer, essa oxidação dele, o zinabre, né? E isso acabou se espalhando para as parreiras de uva e ele percebeu que ali aquelas uvas ficaram sem nada de bicho, de pragas nas folhas, nada, nada, nada. E aquilo não fazia mal para a saúde. Então a calda bordaleza é utilizada até hoje para aplicação nas videiras, para evitar os fungos, parasitas, bichinhos, insetos, enfim, tudo isso, né? Tanto que o cobre é capaz de ser um antibactericida natural e antifungicida, antiviral, tudo. Ele elimina as bactérias. Se você encostar, que nem a Ana estava manipulando a plaquinha de cobre puro que ela tem ali, ela está higienizando as mãos dela. Substitui como se fosse você lavar as mãos com sabão. Então, pegando uma placa de cobre puro, você higieniza, tira todos os germes e coisas da mão. É muita função. Imaginem vocês isso dentro do corpo, a desintoxicação que isso é capaz de fazer. Os antigos usavam tarros de cobre, se utiliza até hoje, né? Se utiliza, né? Tachos de cobre, copos, canecas. A gente está para receber uma quantidade de canecas de cobre, né? Que a gente vai dispor para os nossos clientes ali na loja a partir dessa semana que vem, acredito, né? Então, é muita gente procurando. Para você, com certeza. E eu vou mandar uma plaquinha dessa aqui também, sabe para quem? Pro Rabi, que está aqui, e para Fernanda. A Fernanda, inclusive, hoje ela vai estar ao vivo no podcast dela, chamar Israel. Shalom, Felipe entrou! E aí, é muito importante. A Márcia também, da Simbiótica, é muito importante, porque até ia comentar, eu troquei a capinha do meu celular e, sem querer, eu não lembrava onde estava a minha plaquinha. E eu praticamente passei uma semana usando o celular sem a plaquinha, e eu senti a diferença. Você sabia que eu comecei até aqui no meu... Você pode não acreditar, mas aqui, ó, começou a tremer, dar umas tremidinhas, assim, não sei se você já... Dá umas tremidinhas, Cílios. Eu achei que tinha a ver, a conspiração. Eu achei que tinha a ver. Aí eu achei, graças ao meu cobre, voltei a usar, eu só tirei ele aqui para poder mostrar, né, para todo mundo. E eu senti, dá para ver a diferença, dá para ver. E eu tirei para poder mostrar. Quando você... Aqui vai o celular e, ó, primeiro põe a plaquinha, depois o celular não vai deformar, não arranha o celular, o meu celular atrás é vidro, não arranha, não deforma, não fala, ai, eu tô vendo que tem alguma coisa aí, não dá nem pra ver, pode ver que a minha capinha já tá tempo e você não vê deformidade, você não vê nem o desenho da plaquinha. Isso aqui é maravilhoso. Baruch Hashem por isso daqui. Tem perguntas, a pessoa perguntou assim, quem foi... a Renata perguntou também sobre qual aqui tem uma quantidade ideal para usar. Depois a Ashla perguntou, então o cobre seria melhor que ouro? O cobre é diferente de ouro. O ouro tem suas funções, é nobre, é especial, como tudo que o nosso Criador fez, né? Tudo que é do reino, que pertence ao reino, é muito especial. Nosso Criador não erra em nada, né? Mas o ouro tem suas especificidades e tem também uma capacidade de blindagem, o ouro. Porém, muito caro e não tem a mesma eficiência, eu diria, que o cobre puro possui. Ele não é tão eficiente quanto o cobre. Ele é um ótimo condutor também, mas veja bem, eu gosto de pegar esse exemplo do texto da fala do Laí Ribeiro, que é fruto da pesquisa dele, né? De que o homem, nós seres humanos, vibramos na frequência do cobre, e não do ouro, não da prata, né? Como eu disse, se a gente não está na frequência, dentro da faixa frequencial do cobre, a gente está vibrando um outro ser. Ele fala isso claramente no vídeo dele, né? Na fala dele é bem específica. Então, o cobre é peculiar nesse sentido. Se eu fosse elencar, eu colocaria o cobre em primeiro lugar quanto a essas funções, né? Sim. E é isso mesmo, as plaquinhas aí, o cobre puro, ele não danifica o celular de forma alguma, né? E o cobre em si,
ele não vai fazer mal para a saúde da pessoa. E ele tem uma interação, vamos dizer assim, ele é um metal que mais interage com qualquer ambiente, seja úmido ou não, tanto faz. É o metal dos metais que mais tem interações. Ele é o líder das interações, né? E ele avisa também nosso corpo. Alguém perguntou aí como usar, né? É assim, Sim, funciona assim. quantidade. A quantidade. É o próprio corpo que vai decidir. O nosso corpo, nossa biologia vai dizer, né? Então, veja bem, você usa uma pulseira de cobre em contato com a pele, você vai estar recebendo os benefícios do cobre através do sulfito de cobre absorvido pela sua pele. Isso vai equilibrar, vai trazer as dosagens necessárias que o teu próprio corpo necessita de cobre, né? Que é associado, né, coligado a várias outras funções, outros minerais dentro do nosso corpo, né? Enfim. Então, se houver alguma reação alérgica na pele, na sua pele, por exemplo, você vai usar no braço esquerdo, por exemplo, né? Então, daqui a pouco começa a dar tipo uma alergiazinha, sabe? Mas bem pouquinho, você percebe que começa a coçar ali, é o seu corpo que está dizendo que ali já tá bom de cobre. Então, você faz o quê? Você tira essa pulseira, deixa ela uns 2 ou 3 dias, ou muda de braço. Caso você for sair, por exemplo, vai se expor a um ambiente que tem bastante antenas, bastante, né, Wi-Fi, você vai sair na rua, sei lá, vai fazer compras, não sei, você tem sua rotina lá, né? Você automaticamente você vai estar exposto com muito mais pessoas portando celulares na rua, ou qualquer local. Então, é interessante que você utilize peças de cobre para sua proteção. É claro, além da função biológica, né? Mas como na parte biológica o teu corpo já avisou por conta dessa início de alergiazinha que pode acontecer, não é que é regra, né? Mas pode acontecer, você faz o quê? Você usa no outro braço. Você utiliza, não deixa de utilizar uma peça de cobre, né? Usa no braço direito a pulseira, né? E sai, depois, quando você retornar, você descansa ela, guarda ela, condiciona bem, longe da umidade, de preferência, né? E assim é assim que se usa o cobre. O cobre, ele te ensina como ele deve ser usado, né? E tem o colar também, né, Tem Aqua? Você tem o colar, colar, tem a tem. presilha de cabelo, põe aqui, assim, prende o cabelo, tem a... ele impede qualquer radiação, é isso? A Mônica está perguntando se ele impede qualquer radiação. Peraí, só voltando, tem a presilha, tem o colar, tem a pulseira. Eu uso a pulseira, mas não dá alergia nenhuma, não. Acho que eu estou precisando muito de cobre. E aí, tem vários acessórios que eles trouxeram como joia, porque o cobre é uma joia, para que a gente possa usar no dia a dia. A minha plaquinha tá aqui, ó. Tô mostrando bastante, porque tem pessoas entrando que não viu, né? Então, por isso que eu volto sempre estar mostrando aqui. A Mônica perguntou, ela impede qualquer radiação? O cobre impede qualquer radiação nociva eletromagnética, radiação eletromagnética que tenha nocividade para nós. Ele impede, ele vai impedir radiações de faixas de frequências diversas, né? Ele vai criar uma blindagem ao redor, né? Ele cria um campo, uma blindagem ao teu redor, ao redor do teu corpo. Impedido assim, né? Bom, por exemplo, tem os para-raios, tem muita coisa que é utilizada em cobre, né? O cobre faz parte de todo equipamento eletrônico, por exemplo, tem alguma coisa de cobre ali, não é por acaso, né? E isso funciona como uma blindagem. Não vai criar uma gaiola de Faraday, né? Mas ele vai criar uma blindagem naturalmente, por isso que ele é especial, sabe? Ele cria só pelo fato de você estar com ele ao redor, né, próximo de você, você já está protegendo-se da radiação do celular e das antenas que atinjam o teu corpo em escala micro, né, em micro escala, né? Sim. São frequências de ondas muito curtas, né? E elas são sim capazes de gerar inflamações no corpo, dor de cabeça e mil coisas, né? Mil malefícios, né? Quanto a todas as radiações, eu não sei, deveria haver estudo, deve existir esses estudos, né, para saber quais escalas de frequência ele é capaz de anular. Mas olha, as principais daquilo que a gente está exposto de verdade, realmente ele consegue atuar com precisão. Sim. A minha amiga mandou perguntar, por isso que existe o fio terra dentro de casa, ele tem que ser de cobre? A pergunta é minha amiga que perguntou. Isso é interessante, o fio terra, ele é um aterrador de frequências e ele faz com que as frequências ruins, entrem para a Terra. Então ele limpa a energia da casa, por exemplo, você tem o aterramento ali, né? Ele vai limpar, ele vai filtrar aquelas
sujeiras elétricas, vamos dizer assim, né? Resumindo, falando de uma forma bem grotesca, né? E fica a eletricidade passando por ondas elétricas bem limpa, na verdade, com precisão, né? Tudo ele traz uma precisão. E ele pega aquela sujeira, né? Aquele excesso ali e consegue aterrar de volta para a Terra. São íons, né? Da mesma forma, nós também precisamos fazer isso. Eu vou pegar essa pergunta dela, que é bem interessante, para falar que é bom que a gente ande descalço na Terra, porque a gente vai fazer como se fosse um aterramento. A gente vai fazer um corpo terra, não um fio terra, né? A gente precisa andar descalço, a gente está muito isolado, Ana. A gente está com borracha na sola do pé o tempo todo, né? Sim. Nos impedindo de tocar na terra do Criador, né? Pensem bem que a terra do Criador é tão maravilhosa, é um milagre que a gente pisa, né? Dali que vem a semente, germina e nasce árvores. Baruch Hashem. Vem tudo dali, tudo da terra, é fértil, tem vida, é um gerador de vida do Criador, né? E a gente não tem contato com a terra, a gente não pisa mais na terra. É difícil, né? Mas a gente precisa retomar esse tipo de coisa por questões de saúde também. Oi, Matias, tudo bom? Shalom. Shalom, Matias. Matias é uma boa. Ele é. A Renata está perguntando, Ô, Matias, acende aí, filho. Tudo bem, essas coisas acontecem, produção. Qual relação ao uso em crianças a partir de 1 ano? A Renata perguntou. A Mônica colocou, correndo para comprar o cobre. Isso aí, Mônica. A Núcia, ele ajuda no sistema nervoso também? Tá, vamos lá. Ele ajuda no sistema nervoso. Isso. A primeira pergunta, então, vou pelo início ali. Tá. Se o cobre, ele tem uma relação com as crianças a partir de 1 ano, é isso? Não, ela perguntou como usar peraí. Se pode usar cobre em crianças a partir de 1 ano? Sim, pode, claro. A gente tem até raspador de cobre. A criança de 1 ano, ela já tem uma idadezinha, né? Ela bebe leite, come essas comidinhas ali, né? E é possível, sim, por exemplo, a gente tem um raspador de língua. A gente faz por encomenda, aí no caso, sob encomenda, um raspadorzinho de língua infantil, o que é uma coisa muito legal. A gente fez para a Leila, que vende água corrigida, né? Nossa cliente muito tempo já, né? E a gente faz o raspadorzinho, assim, uma coisinha bem delicadinha que, nossa, higieniza demais, com certeza, né? Tira todos os germes, bactérias da boquinha do bebê. 1 ano é uma idade já onde a criança, aí é que entra o ponto, né? A criança precisa ser protegida, na verdade, porque ela está num ambiente, numa casa, nas residências, apartamentos, seja onde for, potencialmente a gente pode assumir que ela vai estar exposta a algum nível de radiação através de alguém que vai estar usando o celular próximo dela. Verdade. Então, se eu falei que ele tira, isso qualquer um pode comprovar, né? Que ele tira a força física da pessoa, até um ponto de 70% é capaz de tirar a força física das pessoas, mas ninguém fica sem perder força física. Ele tira de todo mundo, pode ser um fisiculturista, ele vai perder parte da força física dele, por mais que ele malhe, tenha tônus muscular, essa radiação é tão forte que ela vai enfraquecer, vai tirar essa força física desse homem, ou dessa mulher, né? Então, imagine uma criança pequena, um bebê, né? Ele precisa ser protegido, já que o ambiente mudou. O ambiente hoje não é como era antigamente, né? Antigamente tinha ondas de rádio, é claro, ondas de TV, mas são ondas muito grandes, muito largas, que não tinham tanto malefício para as pessoas, né? Agora, essas frequências que a gente usa por conta dessa tecnologia do celular, elas são frequências realmente conhecidas por, né, causar muitos danos, né? Inflamações, gerar um monte de distúrbio. E o sistema nervoso vai engatar, daí sim, é possível, a gente faz correntinhas, a gente pode fazer bem delicadinho para as crianças, é só conversar com a gente faz, né? Tem pulseirinhas, pingentezinhos, é interessante, na regiãozinha do coração, pingentezinho. Isso é bom, é ótimo, né? Sim. Uhum. Aí a Núcia Dias Corretora, ele ajuda no sistema nervoso também? Demais. O cobre ajuda demais no sistema nervoso. Ele gera bons pensamentos, ou seja, o bom pensamento é uma consequência, né? Consequência do próprio contato com o cobre, né? Que é o sulfito de cobre, sulfato de cobre.
dentro do corpo, ele vai atuar sim na parte do sistema nervoso, na parte principal, que tira a sua ansiedade, onde você fica ansiosa e tal, né? Por várias sinapses, enfim, o processo é um pouco complexo aí, mas não importa, ele deixa a pessoa mais calma, mais tranquila, né? Mais equilibrada, ele retoma um equilíbrio, né? E isso tem ligação direta com o sistema nervoso. Com certeza ele acalma a pessoa. Inclusive, devo dizer que o fluxo sanguíneo também gera também algo bom na pessoa, deixa ela mais tranquila, mais equilibrada, com bons pensamentos, com positividade, né? Então ele também tem Nossa. atuação no sistema sanguíneo. Pode me mandar mais umas 20 plaquinhas, por favor, uma tiara, um bracelete, um colar. Uma armadura de Perguntou cobre. como usar esse fio terra para casa? Então, Rê, porque geralmente o fio terra já está instalado em casa, né? É aquele que protege dos raios, não é isso, Aqua? Não, o fio terra, na verdade não. O fio terra tem a preparação no Brasil por convenção, assim, não é obrigatório que as casas tenham Uhum. o aterramento da rede elétrica. Mas é uma energia, eu entendo também que é outra poluição eletromagnética, poluição elétrica, né? Que é o campo que gera ao redor dos fios da casa. Ele também transfere. A gente tem um aparelho medidor bem interessante de campo eletromagnético, né, frequências, e ele detecta perfeitamente quando você liga a tomada e ele aciona, começa a pitar. É incrível, né? Então, existe sim um campo gerado pela sujeira, a gente chama assim, tipo como se fosse uma sujeira elétrica, né? Que é o excesso, porque a eletricidade ela não é plana, não é estável, ela não tem uma estabilidade. Existem obviamente, né, os disjuntores e tudo mais, para tentar, né, mas seria necessário você colocar alguns filtros ainda a mais na residência para tentar compensar essa estabilização, né, para gerar uma estabilização elétrica. Mas isso não é possível para todo mundo e envolveria um engenheiro elétrico, né, uma visita de alguém, um consultor, alguém que fizesse essas medições do jeito correto, né, para se evitar, mas basicamente ninguém faz. Então, essa questão do aterramento, ela vem para solucionar isso daí também. As casas têm preparo, as tomadas, aparelhos elétricos, tem aquele terceiro pontinho ali, né, da flechinha, da seta que enfia na tomada, tem aquele ferrinho, terceiro ali, né? Ali Sim. seria aonde, na residência, deveria ser ligado uma fiação de cobre para gerar um aterramento. Para isso é necessário você colocar uma base, como é que chama? Um ferro de cobre, né? Uma haste de cobre puro, de preferência na terra. E ali todo esse fio, né, que passa por todas as tomadas, conectaria nesse ponto ali da haste de cobre. Aí sim, aí você estaria sem essa sujeira elétrica, vamos dizer assim, né? Fora Sim. isso, praticamente todas as casas têm isso daí. Todas as casas emitem uma poluição elétrica, né? Então é Sim. nesse sentido. Sim. E a Márcia colocou que ela quer uma placa. Sim. Depois também, importante entrar lá para olhar, eles têm muita coisa, porque eles trouxeram a questão do cobre para o nosso dia a dia com leveza. Então, eles têm joias de cobre, coisas assim surreal que tem ali na página deles. A Renata colocou como usar. Ah, tá, respondeu. A Núcia perguntou, e quem não tem terra? Eu acho que é naquela questão que você falou de pisar na terra, porque mora em apartamento, alguma coisa assim. Acho que foi Quem não isso. tem terra, seria bom ir até um lugar, nem que seja num. Tudo bem que você mora talvez em apartamento, alguma coisa assim, mas quando você sair, quem tem carro, quem não tem, tanto faz, mas leve um chinelinho, alguma coisa assim, para poder ficar descalço. Se você vai no local, por exemplo, um parque, alguma coisa, onde permita que você possa andar descalça. O contato com a terra é insubstituível. Né? É insubstituível. Você não precisa ficar muito exposto. Uma meia hora andando assim, pisando descalço numa terra. Terra é gramado, qualquer local que tenha contato com a terra mesmo, né? Com a terra. Isso vai descarregar toda uma carga de íons ruins que estão com a gente, né? A gente fica com essa estática, mas não é só estática, é um monte de coisa, né? Que a gente fica Sim. impregnado com essas frequências aí.
Então é muito benéfico o contato com a terra, né? Os americanos têm eles chamam isso de grounding, né? O grounding, você, por exemplo, pode pegar um fio de cobre, amarrar na cintura, sentar, né, numa cadeira ou qualquer local e enfiar na terra mesmo, esse fio, fazer um aterramento, literalmente mesmo. Você vai ali, pega um livro, né, de preferência fica longe do celular por esse tempo, uma meia hora e tal, e vai trazer uma série de benefícios para você. Muitas coisas, às vezes, que a gente não vê que tem relação com frequências, na verdade, tem relação com as frequências. E a gente não sabe, né? Dor de cabeça, um testemunho meu e da minha esposa. A gente vivia com enxaqueca, dor de cabeça. Então a gente tem uma sensibilidade com essas frequências, né? De Wi-Fi, celular. E a gente não sabia. Nós dois, os dois, sempre. Enxaqueca, uma coisa horrível, horrorosa, né? E a gente tomava chá de camomila, bem forte, cada vez mais forte, tomava tudo, né? Tudo que pudesse a gente tomava para aliviar aquela enxaqueca quando dava, né? Quando a gente começou a utilizar as peças de cobre, sem a gente perceber, acabou isso daí. A gente simplesmente não temos mais. Então, perceba, dizem que existem milhões de causas de uma dor de cabeça. Então, não é possível diagnosticar exatamente o que está gerando uma dor de cabeça em alguém, né? No nosso caso, foi frequência, porque a gente começou a utilizar as peças de cobre, a gente não tira mais, né? E acabou essas enxaquecas, que tanto em mim quanto nela. Acabou, né? Era uma coisa horrorosa, difícil, né? E não temos mais isso. Taquicardia também. A Amorzinha, ela estava com um problema de taquicardia, assim, aquela emoção, ela escrevia, amorzinha, tô com um coração acelerado, assim, como se estivesse descendo uma montanha-russa, né? Daí eu comecei a observar ela, falei, mas vamos tentar usar um pingente, então, na região do coração, um cobrezinho. Aí eu vim na oficina, fiz alguma peça ali, de improviso, né, coloquei nela, acabou. Foi quase que instantaneamente acabou. E ela não deixou mais de utilizar esse pingente, e é por isso que a gente começou a vender bastante pingente, começou a colocar mais modelos de pingente na loja, em função disto. E aí, obviamente, depois a gente foi encontrando relatos de clientes também relatando algo parecido, a partir do momento que a gente começou a colocar os pingentes à venda, né? Então os clientes começaram a relatar que estava com uma certa taquicardia e parou também. É frequência. Perceba, se a pessoa é um pouco assim, temerosa, né, com essas coisas, ela já fica com um certo pânico, né? Meu Deus, tô com o coração acelerado e tal, né? Mas não é, são frequências. Eu vou ver se eu consigo trazer a Tânia. A Tânia, ela é física. E a gente estava conversando sobre isso, porque como ela é física, então ela domina o assunto de frequências. E ela fala, o nosso corpo, ele tem uma frequência. Nós somos existe uma energia eletromagnética dentro da gente. E por isso que quando você tá mal, você vai no hospital, você faz o eletro para ver seu coração. Porque essa nossa energia eletromagnética, ela manda os sinais para aquele aparelho ver o nosso coração. Aquilo ali é a energia que nós temos. Então, para você ver como tudo está ligado, e as pessoas às vezes não compreendem, né? Não entendem essa questão. É muito mais do que isso, o coração mesmo. Você veja, tem o desfibrilador, né? Que é aquele aparelho de eletrochoque que vai no coração para reanimar o coração, a partir de choque elétrico. Evidente que nós temos. Então o coração, ele depende, ele gera energia, ele é uma bateria, que ele gera energia, né? Falar que ele é uma bateria é simplificar demais a beleza, a maravilha que o Criador fez, né? Mas é só como comparativo, né? E para colaborar com o que você está falando. Sim, nós temos várias partes do nosso corpo que geram energia, os neurônios. Tem um vídeo muito interessante, que é um óvulo, não sei se você já viu. É o momento em que eles conseguiram filmar isso microscopicamente, o momento que um óvulo, você viu? Que é fecundado ali, né? Onde entra o espermatozoide. Ele se acende, é lindo. É lindo. Como se uma explosão, luz, né? Luz, e luz é energia, é frequência, é eletromagnetismo. Porque o reino do Criador, ora bolas, é o que o ânimo da vida, né? O sopro da vida dele está em tudo. Está em tudo. Então a energia, tudo isso, se fosse convertido em algo, seria em luz. Seria na luz, né? E esse é o Criador, a verdade dele, né? A verdade dele está revelada em toda a sua criação. Então, óbvio que nós somos exatamente como a Terra. O reino foi feito para nós na medida que o homem
ele tem interação com a natureza, ou seja, com o reino do Criador, né? Sim. Então, obviamente que nós temos todos os elementos, né, que o nosso Pai fez, está em nós. Nós mais ainda, né? Ele colocou numa riqueza, num nível muito maior, né? Baruch Hashem. A Renata perguntou, pode usar as peças todos os dias? Eu uso. Pode, pode. A gente não tira. Eu não tiro o pingente que eu utilizo aqui. Não tiro o anel, não tiro pulseira, nem para tomar banho. Na verdade. Quando tá com a estética, mas eu sou homem, então eu tenho testemunho, assim, questão estética, eu gosto do tom mais escurinho, assim, sabe? Eu sei, a gente sabe que as mulheres gostam mais de brilho, do brilho do cobre, que realmente eu confesso que é lindo. Eu acho o brilho do cobre mais lindo que o do ouro. Eu confesso que eu gosto demais, acho realmente bonito, né? Mas eu não gosto muito de brilho. Esse tom eu acho muito legal. E é isso. Eu acho que pode usar todo dia, sim, e ele vai, sim, sofrer uma alteração de tom, você vai ali, tem 1000 maneiras, várias formas de limpar ele, uma bem simples, bicarbonato com limão, bicarbonato de sódio com limão, vinagre de álcool com limão e sal, vai esfregar a pecinha ali, vai limpar com certeza, né? Sim. E o resto é o cuidado com a pessoa. Limão. A minha eu passo sal e limão. É isso aí. A gente também, a gente recomenda muito isso, muito. E sim, pode usar, deve usar, né? Como eu disse, frisando que o nosso próprio corpo, ele vai dar sinais de que você está com cobre suficiente absorvido, onde o seu corpo já absorveu cobre suficiente. Isso é importante dizer. E repetir também, né? Sim. Então, quando der algum processo, alguma coceirinha, alguma coisa no local onde você está utilizando, descansa a peça, tira a peça, não usa por uns 2, 3 dias, 4 dias e volte a usar, né? E faça testes. Assim, você vai estar sempre com cobre. Não deixe de usar por nada. É uma proteção importantíssima, não somente com os benefícios biológicos para a saúde do corpo mesmo, como para evitar problemas advindos da radiação, né? Isso é principal, porque está todo mundo cercado por celulares, gente. A gente está cercado. Onde a gente vai tem celular o tempo todo, o tempo todo. Então, ele é muito, na nossa mão. Às vezes a pessoa fala, mas eu uso fone de ouvido. Mas tá na tua mão, você tá digitando, conversando, respondendo. Tá na sua mão o tempo inteiro. Exato, e lembrem-se disso, ele tira força física. Se você colocar sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas um saco de cimento na mão de alguém, de um pedreiro, né, um pessoal da obra ali. Se você colocar um saco de cimento nos braços dele, com o celular no bolso dele, ele vai ter um esforço tão grande para carregar aquilo ali. Agora, se você tirar esse celular, vai diminuir o esforço dele. Ele vai conseguir carregar com mais força, né? Mais facilidade. Agora, se você colocar um cobre junto a esse homem, ele pode usar o celular, pode usar o que ele quiser. A força dele vai retomar a força. Ele até ganha força. É difícil dizer isso até, mas é porque as pessoas pedem provas científicas. Prova científica é um teste que você mesmo pode fazer, né? Aumenta a tua força física. O Dr. Léo Ribeiro tem no canal dele um teste desse de cobre. Ele tira o cobre da moça e ela fica meia desequilibrada, fazendo um teste com algum peso também. E quando ele volta o cobre na roupa dela, ela não perde mais o equilíbrio. É instantâneo, é rápido e é um teste visível ali, né? Comprovado ali. Exatamente, eu não vi esse teste, mas a gente tem um teste que eu fiz na Amorzinha, tá na nossa página ali para quem quiser ver, né? É um teste que qualquer um pode reproduzir. Assim que adquirir uma peça, nossa, por exemplo, reproduz esse teste. Eu encorajo isso porque às vezes a pessoa vai se convencer justamente por isso. Quando você pega e testa nela, ela mesma vai sentir que ela ganhou força, ela mesma vai sentir que ela perdeu força, e são coisas tão sutis do dia a dia que ninguém percebe. A gente se acostuma. Nosso pai nos fez adaptáveis. Então nós somos adaptáveis ao meio que a gente está, né? Obviamente que não agrada que a gente fique nesse meio recebendo, sabendo, né, que isso faz mal para nós, né? Não agrada que a gente seja adaptado a esse mundo, esse universo da radiação eletromagnética, né? Ele não faz bem a curto, médio e longo prazo. Não faz bem, né? Sim. A Cris Diniz, shalom, Cris. Ela colocou, eu tenho umas placas de cobre em alguns pontos da minha casa, shalom. E nesse mesmo, né, a Renata, na minha casa só tem lá próximo ao portão, longe
de onde eu vivo. Assim, você pode responder com mais propriedade, mas eu acho que ela estar em casa pode ajudar nessa questão da questão eletromagnética, mas eu acho que tá no corpo, eu acho que é importante também. Não sei, vai você. Precisa estar no corpo, precisa estar no corpo, por essa questão do celular. Porque quando você está utilizando o cobre, quando você usa o cobre, você está realmente se protegendo das pessoas que você não tem controle do uso de todos. Ninguém tem, né? Então, obviamente, você vai estar protegida no ambiente onde você está exposto a essas radiações. Então, é importante que você tenha essa proteção, né? Usando a peça, você vai estar protegido. Pode ter certeza que você vai estar protegida, Sim. né? Então, é importante ter na casa. Falando em casa, eu vi alguém de passando ali comentando, o cobre é bom para as plantas também. Se você colocar fiozinhos de cobre, pedacinhos de cobre puro, pelas plantas, elas vão crescer maravilhosamente bem, porque não vai fungo, não vai germes, nada. Ele tem uma função extraordinária, além do que a própria terrinha ali, né, a terra vai absorver um pouco do cobre. Vai absorver, né? Então é indispensável, o cobre é fundamental. Então aí já é um termômetro, né? Quando a gente vê que faz bem para as plantas e faz delas um crescimento muito melhor, né? As folhas ficam lindas, mais verdes, e é verdade mesmo que a gente faz isso aqui. Então aí já mostra, né, o quanto faria de bem em nós mesmos, né? A gente utilizando, né? Sim. Sim. A Estela perguntou qual a melhor maneira de limpar, de vocês escurecem rápido. A minha escurece rápido. E a melhor maneira, eu acho, é o limão com sal. Eu coloco sal, espremo o limão, depois eu pego o limão assim, fico esfregando como se ele fosse uma buchinha de lavar prato. E eu vou esfregando, e é coisa assim, de segundos, ela fica um lustre. Um lustre, ó. Com certeza, o cobre, isso aí é a melhor forma de limpar. Sim. Todo mundo tem acesso. Quem não tem limão pode usar o vinagre de álcool, o comum vinagre, né? É tranquilo. Bicarbonato de sódio também, como eu disse, também dá para ser utilizado com limão, né? Tranquilo. Ou com vinagrezinho também, com bicarbonato. Funciona da mesma forma. São várias formas. Nosso site tem lá como limpar suas peças de cobre. Tem uma lista lá de dicas, né, de como limpar. Sim. Né? Mas não deixe de usar por isso, né? Obviamente que ele tem a função estética, a gente sabe disso, mas toda peça de cobre, você vai receber da gente, ela tá polida ali, né? Até mesmo na viagem, durante o percurso dela até chegar, né, na casa da pessoa, do cliente, ela pode sofrer uma alteração de tom. Isso é natural do cobre. Ele é o metal que mais interage com o ambiente. Qualquer dos metais, ninguém... Bom, um exemplo, né, que vai ficar bem fácil todo mundo entender. A Estátua da Liberdade americana, que fica em Manhattan, nos Estados Unidos, ela é de cobre. Ela é inteirinha de cobre. Olha. E ela não é a cor do cobre, ela é aquele tom, aquela pátina, né, que foi criado ao longo do tempo. Ela é de cobre. Se limpassem ela com limão gigante e muito sal, né, vários limões, ela ficaria brilhando de novo, né, revelaria... Ela é cobre. Por isso que ela fica aquele azul esverdeado. Quando a minha placa começa a ficar escura, ela fica mesmo assim, vai ficando aquela cor meia esverdeada, meia... É verdade. Né? Perguntaram aqui se pode limpar sempre. Eu limpo sempre. Pode limpar sempre. Sempre, indistintamente. O cobre não é um diamante, mas assim como o ouro também não é um diamante, nem a prata não são diamantes, mas são eternos, eu diria, né? Que é uma frase, todo mundo, os diamantes são eternos, mas o cobre também é, né? Você cuidando dele, ele também vai durar ao longo da tua vida, né? Cobre puro, né? Tem que ser puro. Para você saber se o cobre é puro, hoje tem muitas misturas. Tem muitas misturas de cobre no mercado hoje, infelizmente, né? Por questões de lucro, comerciais e tal. Então vem muito cobre de fora do Brasil, da China, por exemplo. E aí eles colocam ligas, eles fazem ligas que vai cobre com outros metais, como ferro, por exemplo, e enfim. E aí você detecta com ímã. Se ele grudar no ímã, ele tem alguma mistura na liga. Ele não deve jamais grudar no ímã. Então o ímã não pode grudar no cobre. Esse é o teste principal. Então se você colocar o ímã e não grudar, o cobre é puro. As casas antigamente, as casas mais antigas, a fiação dessas casas, eu diria assim, de uns 20 anos mais ou menos para trás aí, né?
Tudo cobre puro. Quase que 100% é cobre puro. Então, se você pegar a fiação de casas antigas, o cobre é puro. É um cobre Sim, puro, né? sim. Perguntaram se pode usar para dormir. Pode? Pode, a gente usa para dormir. Inclusive, assim, o que é o cobre? A gente tá com uma dor de cabeça, por exemplo, né? Você usa uma tiara, tenta colocar uma tiara, ou tá com enjoo, alguma coisa, uma dor em algum local, coloque uma peça de cobre ali e se surpreenda, né? Ele é Sim. capaz de fazer coisas que você não imagina, né? Os antigos utilizavam muito adornos de cobre, né? E acho que a gente já começa a entender por quê, né? E não tinha Sim. nada dessas tecnologias, essas radiações, né? E eles utilizavam, né? Então, ele é muito especial. Ele é muito especial. A Renata perguntou se vocês têm brinco tipo argola. Seria perfeito. Não, não temos brinco tipo argola, mas nós vamos fazer, né? Estamos produzindo, assim, concatenando as ideias ainda de modelos e criando, né? Peças de brincos também, que vai envolver cristais de quartzo puro, em formas de esfera, turmalina, que também tem uma propriedade anti-eletromagnética, que é uma pedra negra, coisa mais linda. E o que mais que a gente comprou ali? A amazonita, que a doutora Juliana usa também a amazonita. Então nós compramos essas 3 pedras e nós vamos utilizar. O quartzo branco, ele potencializa o cobre. Isso Olha. quem nos disse foi a Sami, a nossa querida Sami, da Sami Cola. Ela tem peças maravilhosas de cristais, lindos, lindos, né? E a Chungita, que nós temos também, né? Que é uma pedra que vem da Rússia, que ela tem uma propriedade muito, muito particular, né? Ela é muito carbono, ela possui muito carbono. A nossa vem da Rússia também, então a gente vende pingentes. E a gente não pensou em fazer eles como brinco. Nós temos brinco de cobre puro em formato de pena. São peninhas. Argolas podemos fazer, sim. Podemos fazer, é só... É que ninguém nunca quis, né? Ninguém nunca Uhum. perguntou, né? Se era possível fazer, se nós tínhamos brincos de argola, mas se precisar a gente faz, nós somos artesãos, né? Uhum. Podemos fazer. Sim. A Cris falou que toma água na caneca dela de cobre e no consultório. E aí, Faz por favor. muitíssimo bem, vai estar absorvendo cobre, é como se fosse um cobre coloidal, né? Só que você tem que cuidar para não deixar a água na tua caneca, depois que utilizar para você beber, seca ela, né? Lava assim ela, no caso, e seca bem, né? Para você usar de novo. Bem sequinha, tem que estar bem sequinha depois, né? Não é bom deixar a água ali indistintamente por um bom tempo. Então não serviria como para você guardar, armazenar água assim por muito tempo. Não é bom, porque vai soltar um zinabre, vai oxidar, né? Soltar um Ah, zinabrezinho que não faz bem. interessante, tá vendo? E eu já tava querendo pegar uma garrafa de 2 litros e deixar a água lá, tá vendo? Interessante. Não, é bom O, você usar na hora, beber, depois secar. sim, o Tarcísio Cimero Alexandre está perguntando, por favor, qual o endereço para a Inquisição das Pulseiras? O endereço é o nosso perfil do Instagram, Tarcísio. É só você entrar em contato com a gente, mandar um direct ali. Tem a Rainara, faz parte da Aquaquest, ela vai te atender perfeitamente. E qualquer dúvida, estamos à disposição. E a gente está enviando para o Brasil inteiro, já há 2 anos que a gente trabalha com isso, né? E até para fora do Brasil também, se eventualmente alguém precisar, né, que a gente mande para fora, a gente já fizemos alguns envios internacionais também. E estamos aí, estamos acostumados com atender o Brasil todo. Amém. Shalom. A Dai perguntou, por que a placa fica escura? Seria sujeira? Não, não é sujeira. Ela fica escura por questão de interação. O cobre, é preciso que todos entendam que o cobre ele é o metal que mais interage com o ambiente e também com as radiações que a própria bateria é capaz de emitir, né? Ela irradia essas radiações, né? Então o cobre também vai sofrer uma interferência. Como ele interage, ele tem essa capacidade extraordinária de interação, ele vai mudar o tom também. Existe, obviamente, uma gama de peculiaridades a partir do tom que ele fica e qual tipo de radiação que gerou aquele tom ali, né? Especificamente, né? Então, são diversos. A gente tem até um texto na nossa página que revela bem sobre isso daí. As alterações de tons no cobre, né?
o que causa aquilo ali, né? Mas é normal, é natural. O cobre puro, ele é assim mesmo. Mas não muda nada as suas funções. Interessante. A Cris Diniz colocou, mas lá na Estátua da Liberdade o cobre foi empregado intencionalmente para oxidar, uma técnica utilizada por arquitetos e escultores para ficar mais chamativa a pátina. É Interessante, a obrigada. pátina. É a pátina, exatamente. Eu acho lindo. Fica a cor do mar, assim, um azul esverdeado, é muito bonito. Eu fiz Uhum. algumas peças assim também, gerando uma pátina no cobre. É lindíssimo, né? Daí, obviamente, a gente pode invernizar por fora, né? Onde gera essa pátina. É lindo, eu acho maravilhoso. Bacana, né? A Renata colocou, aqui em casa tem o fio antigo de cobre. Sempre faço o teste. Se grudar o ímã, não é cobre puro. Se o ímã não grudar, é cobre puro. Eu já fiz e Exato. é verdade. É que eu tô sem ímã aqui perto e a produção tá lá fora. Senão, eu pedia um ímã para mostrar para vocês. É, a produção apagou a luz, você viu? Eu vi. A É, produção é ativa. super. Aqui, a Sheila bloqueia a ação eletromagnética? Sim, bloqueia. Bloqueia, sim. Bloqueia. Onde vocês veem, por exemplo, a venda muitos selos, né? Selos anti-radiação e tal. Muitos deles possuem cobre entre as camadas, né? Agora eu digo para vocês, não desmistificando nada, mas o cobre puro, tal qual a gente vende, simples assim, ele vai funcionar da mesma maneira. Sim. Renata, você falou, então é só colocar a água no local do cobre, já tem benefícios. Sim, porém o Aqua estava falando, fala de novo, Aqua, sobre a questão de manter o Sim, recipiente da água limpo. sequinho. Você vai tomar água na caneca de O cobre, na imã, tá garrafinha limpo, de cobre, produção? O imã. mas você, depois de tomar, você não é bom que você repouse a água ali por muito tempo, né? Você beba a sua água por um espaço de tempo, depois você tire, porque obviamente que ela vai sofrer, o cobre vai gerar uma oxidaçãozinha ali, né? Que não é muito bom, não é muito bom, você vai ter excesso disso, né? Então ele cria aquele azulzinho ali, bem de forma sutil, imperceptível, e você não é interessante que você beba aquilo, né? Não é legal. Então, mas é ótimo você beber a água no cobre. Drinks, qualquer coisa que você quiser, não tem problema. Mas depois que você utilizar, eu digo não deixar um dia inteiro, Ana, sabe? Deixar a água ali repousada ali, sabe? É um dia, assim, sabe? Não. Você tira, seca e guarda. Daí usa de novo depois. É só esse cuidado que deve ter, né? Sim, sim. Shalom, Vitória. Shalom, Rai. Todos que estão entrando, obrigados pela pergunta, obrigada por estarem aqui. A Cris perguntou, faz plaquinha com o nome Aqua? Fizemos. A gente usa uma gravação manual, né? Temos o alfabeto ali, carimbos mesmo, a gente pode marcar, pode... A gente vai colocar na página até uma forma de vender esse serviço, né? E é feito manualmente, né? Letra por letra, números, número de telefone de alguém, por exemplo, uma plaquinha. Você pode colocar no pescoço uma placa, um pingente que a gente vende aí, né? E colocar na parte de trás, ou uma das partes ali, o nome ou o telefone de alguém, caso queira, né? Enfim, dá para fazer sim. Que legal. Obrigado por quem começou a seguir. Ó, vamos agora à prova de fogo, a placa do Aqua e o imã. Para mostrar que isso aqui é imã, ó. Peguei a minha produção trouxe 2 imãs, ó. Ó. Imã de neodímio, esse é forte, muito bom. Esse aqui é, ó. Então, vamos lá. Com os dois eu vou testar. Eu vou pôr na placa, ó. Caiu, ó. Vou mostrar por cima, ó. E, ó, não fica. O outro que eu tava testando com o outro imã. Não pega. Só se eu, ó, né? E aí eu pego o imã com o outro imã, ó. Então, é de verdade cobre, 100% cobre. Ah, precisa ser, né? O criador não errou. Ele não precisa que o homem invente nada, né? Eu até falei que o bronze, ele é derivado da liga do cobre com zinco, mas não é. É com estanho. O cobre com zinco é o latão. Como eu fiz cutelaria também, fiquei 10 anos como cuteleiro, fazia facas, peças, né? Lâminas de facas diversas.
Fiz muita Vocês peça, vão 10 amar anos. facas. 10 anos. E, então eu utilizava muito latão, mas o cobre não. O bronze, aliás, o bronze é cobre com estanho. Isso que é o bronze. Então ele é 90% cobre, o bronze. Sim. A Cris perguntou se faria uma plaquinha de broche para ela usar no jaleco no consultório. A Rai colocou AquaQuest, bateu 10 mil seguidores, barulho, gente! Ah, que bom! Olha, foi agora nessa live? Mereço plaquinhas? Colar? Merece. Claro que sim. Sim, nós vamos fazer, Simbiótica, que coisa vamos fazer algum boa! sorteio para os nossos queridos irmãos aí, com Olha, certeza. o Tarcísio colocou que ele vai amar. Ele não tem nenhuma faca. Dá para fazer uma faca de cobre? Olha só. Olha, dá para fazer uma faca de cobre, mas ela não vai ter retenção de fio, Tarcísio. Não tem muita função, assim, sabe? A não ser. Já utilizou-se na história, né? Espadas de cobre e tudo mais, né? Eu acho que a liga era misturada, então seria bronze, talvez, não sei. Mas tem sim, ao longo da história, a era do bronze, a era do cobre, né? Que é a mesma coisa, foi utilizado espadas, facas e tudo mais, né? Mas eu não atuo mais na cutelaria. Há 2 anos e meio que eu não estou mais como cuteleiro, né? Estou focado somente no cobre. Diminuiu a oficina foi totalmente transformada, né? Onde eu tinha forja, hoje eu utilizo maçaricos, né? Para poder caldear o cobre, que é bem mais simples o processo, né? Em relação à cutelaria. Mas tem bons cuteleiros hoje no mercado, mas eu não sei se eles fariam uma faca de cobre. Ele colocou, sim, com certeza, seria mais decorativa, porque ele tem acho que umas 10 mil facas, ele sabe que seria Não, mais decorativa. Não, perdão, então. Decorativa é possível. Entre em contato, que eu vou ter o prazer de te atender, se for possível. Quero bracelete, duplicata, coloca em meu sorteio. Aí estão colocando assim, sorteio de alguma peça, porque bateu 10 mil K. Nós sempre fizemos. Claro, eu não acho, eu tenho certeza, a gente faz sempre isso, né? A gente sempre gosta de sortear. É muito importante isso. A gente faz sorteio, a gente gosta de fazer. Você dando uma ideia do que você pode pôr no sorteio, um bracelete. Esse não pode faltar, um bracelete, Tarcísio, tem que ter, né? Vamos colocar, vamos cumprir isso aí. Por que é tão caro? Minha mãe pagou uma fortuna nas panelas de cobre e metal nobre, não é? Ponto de interrogação. Cris Diniz está perguntando. Sim, muito caras. As panelas, utensílios de cobre são muito caros. Realmente eu concordo com você. A gente está conseguindo essas canecas aí, a gente vai, não sei de que forma a gente vai fazer ainda, a gente está com algumas ideias. É um teste, né, que a gente vai colocar à disposição, porque são muitas pessoas que pedem, né, já que estão comprando peças de cobre com a gente, então a gente entende, né, que a pessoa associa, vocês têm caneca também e tal. Sim. Então a gente comprou algumas canecas em quantidade, não muito grande, mas só para fazer um teste, ver como é que vai ser a aceitação, né? Sim. Eu acredito que vai ser positiva. A partir daí a gente vai ver. Com certeza, a sua está garantida. E a gente vai ver como fazer isso daí, né? Mas são caras, sim, e a gente não costuma cobrar o preço no caso do nosso trabalho de cobre, a gente não está repassando os valores que têm subido muito do cobre. Então, haja vista que a gente está passando por uma turbulência econômica também, e no mundo, nesse caso, né? O cobre assim, nossa, é no mundo inteiro. Então, existe sim, está aumentando o valor dos metais, está aumentando o valor do cobre, né? E o cobre puro tem um valor muito grande ainda. E ele está aumentando, está aumentando. Então, infelizmente, só quem cobra esses utensílios, eles cobram porque, poxa vida, você tem uma panela, né? Você vai cozinhar numa panela, um tacho de cobre. Então, eles estão repassando um trabalho também que está por trás daquilo ali, né? Eu até compreendo. Só que vale uma pesquisa. Vale pesquisar para você ver as diferenças de preço. Mas são caras. Concordo com você, são caras. Mas eu vou investir nisso daí também. Muito bom. A Simbiótica, ela usava uma pulseira de cobre. Simbiótica, escreve aqui. A sua pulseira era cobre mesmo? Ou o imã grudava nela? E mais perguntas? Esse moço perguntou se o cobre ajuda com problemas de saúde mental. Ele se relaciona um pouco nisso, sim, no processo do sistema nervoso, né? Na atuação que o cobre dentro do corpo possui nas funções neurais. Sim, sem dúvida. Ele vai contribuir.
Ele vai contribuir sim. Até os animais, a gente vende coleiras, né, que são correntes, né, para os pets, justamente porque eles também, assim como os bebês, as crianças pequenas, os pets também estão ali sendo expostos às frequências e também interferem no comportamento deles, né? Tanto o gato Sim, quanto o cachorrinho, todos vão sofrer essa interferência, né? Obviamente, se sim. eles usarem o cobre no pescoço, eles vão estar protegidos, vai mudar o comportamento do animal. Isso é importante, é algo relevante, né? Muito, muito, muito mesmo. E outra pergunta que mandaram, os benefícios ele já falou do cobre. Ah, tá, perguntaram se tem a ver com misticismo, cobre. Você vai responder. Absolutamente não. Aliás, a gente precisa desmistificar Claro. a ideia mística que muita gente pode ter em relação ao cobre. Na verdade, assim, muitas coisas que tem no mundo, como pedras, cristais, o cobre, os metais, eles foram associados ao longo do tempo, ao longo da era, assim, né, com o misticismo, com o ocultismo, porque, na verdade, muitas pessoas consagram, né, por assim dizer, utilizando esses elementos do Criador, do reino do Criador, para outros fins, né? Mas na natureza do Criador não tem nada que seja errado. Muito pelo contrário, o cobre é necessário para a vida. Né? O Léo Ribeiro, como vou repetir de novo isso que é importante, né? O Léo Ribeiro fala que nós vibramos na mesma faixa de frequência do cobre. O homem saudável, ele vibra na faixa frequencial do cobre. Então não há nada de errado, nada de místico nisso, né? Existe sim pessoas e grupos, enfim, que pegam os elementos da natureza, isso já há muito tempo, acho que desde o início da história, né? Pegam as coisas do reino do Criador e utilizam, consagrando isso para outros fins, né? Que não sejam os fins que, por exemplo, nós, como seguidores do Messias, enfim, a gente não crê, né? Mas então a gente não faz nada consagrado para deuses, nada disso, né? Então a gente faz as coisas, utiliza elas com sabedoria, com conhecimento, tal qual o Criador nos presenteou, nos deu, na verdade, né? Então essas coisas estão aí, os cristais, as pedras, na própria escritura, os sacerdotes lá do templo, eles têm aquelas pedras, são 12 pedras. A Sim. Jerusalém Celestial ela é ornada com muitos cristais, muitas pedras, ouro e tudo mais, e cobre, com certeza, tem de Sim. tudo. Sim. Então nada disso é místico, né? Na verdade não é o misticismo, é a ideia de que eles inundaram, o sistema inundou, né, as pessoas com essas ideias onde eles utilizam, apresentam as coisas do Criador, mas de uma forma consagrada para outros fins. É basicamente isso, mas não existe nada de místico, pode ter certeza, pode ficar tranquilo. Você vê como o nosso corpo é eletromagnético, que realmente os sumos sacerdotes eles usavam a placa com as 12, né? Com as pedras, né? Cada pedra era uma pedra, mas a tribos, A né, tribo, ali, cada e uma. realmente aquele peitoral servia para algo espiritual e lógico que algo de proteção eletromagnética, porque o Todo-Poderoso ele é, né? Tudo que é do Criador tem dois propósitos, né? Tem o propósito físico, material, na matéria e espiritual. Ambos. Sim, sim. O que o homem faz, né? Com o seu livre-arbítrio, com o que o Criador deu de escolha na vida para seguir outros deuses ou consagrar para ignorar a divindade única do Criador, aí é questão de cada um, né? Ele permite, o nosso Criador, ele permite, ele é longânimo também. Ele permite que o homem faça tudo o que ele acha que tem que fazer, né? Obviamente que existem as leis dele, e elas são explícitas e a gente deve segui-las, né? Porque a sabedoria está no cumprimento dessas leis e não no descumprimento. Então, obviamente, que quem faz mau uso vai ter consequências, né? Como tudo é, né? Do Criador. Não que a gente deseja, mas é assim que é. O Pai Criador é muito certo, correto, ele é a verdade, né? Então. Sim. A minha terceira filha teve um problema de saúde e eu usei a plaquinha nela. E funciona. Eu posso dizer por causa que funciona. Realmente, os benefícios do cobre é uma coisa, acho que vai além. O Criador realmente ele deixou tudo aqui para nós, né? Às vezes a gente corre na farmácia, na farmaqueia,
com os remédios da farmaqueia, que não curam e remediam, por isso que remédio remedia. Quando ele deixou para nós tudo aqui, né? O material dele está aqui na Terra para que a gente use, faça uso e encontre cura dos materiais dele que realmente traz a cura, não remedia, mas cura. Na minha filha funcionou 100%. Exatamente. A gente tem que ter uma simplicidade no agir, né? Simplicidade no sentido de que nós precisamos ser mais diretos com as coisas, né? A nossa relação com as coisas, ela precisa ser mais natural, né? Sem interferência do sistema, do mundo, que eu digo do mundo de ordens, ordenamentos, convenções que o mundo criou, né? E isso acabou impregnando nossas mentes também, né? Mas é preciso que a gente enxergue que o cobre ou as peças de cobre, por exemplo, vou pegar só esse exemplo, porque esse é o foco do assunto, ele é um mineral, ele é uma coisa que está na natureza, ele é um minério da natureza do Criador. Eu tenho pedras de cobre que eu ganhei de um amigo, é incrível, tá ali o cobre, junto com partes de rocha, tá ali cobre, o cobre puro, o mesmo cobre que a gente utiliza. Então é fantástico, a gente precisa enxergar as coisas tal qual elas são, né? Por mais que elas sejam mudada a forma, você muda, altera, você manipula e transforma em uma peça ou outra, mas a origem, a pureza, a originalidade da peça é do Criador, pertence ao reino do Criador, né? Assim como os cristais, assim como as pedras e tal, né? A gente não vai usar isso, sei lá, para abrir terceiro olho, para fazer isso e aquilo, não é isso. A gente está utilizando com uma função prática, aí que eu falo da simplicidade de entendimento. É a verdade, ela é incontestável, ela é o que ela é, né? O cobre é o que é, o ouro é o que ele é, os minerais são o que eles são, né? E o mistério fica por conta do Criador, e é a nossa experiência que é revelada quando você utiliza as coisas, ela vai além do que a gente pode compreender, né? Mas basta a simplicidade. O Messias é muito simples. O Messias é muito simples. Tudo que é dele é simples. Sim. Então a gente precisa atingir esse ponto de simplicidade para entender as coisas e não complicá-las, né? O mundo fez isso. A gente precisa desimpregnar um pouco disso e sermos mais práticos no sentido de que aquilo ali vai fazer bem e ponto. E simples assim, né? Isso mesmo. A Cris colocou, nosso pai é lindo, tudo que ele criou, isso me emociona, Baruch Hashem. A Núcia colocou, estou amando essa live, parabéns. Obrigada. Dione Garros. Qual era o problema que a sua filha tinha? Shalom, Ana Paula. E todos que estão entrando, Vitória, Ana Carolina. A minha filha, ela tinha um problema no coração, ela tinha uma comunicação, uma CIV e uma CIA. É uma comunicação que o coração, o nosso coração filtra, né, o sangue, manda para o pulmão, e no caso dela, ele não sabia o que fazer. Então ele mandava aquele sangue sujo pro pulmão, o pulmão mandava de volta, e fica essa comunicação, porque existe um furo, e os antigos chamavam até de sopro, né? Mas é algo mais, além. Geralmente quem tem isso tem que fazer uma cirurgia muito séria, ficar 18 horas praticamente morto, um aparelho que vai fazendo o coração funcionar. Ela teria que fazer essa cirurgia, mas Baruch Hashem, na sua misericórdia, não permitiu, e eu usei a placa como um tratamento idiopático, né? Além das medicações que os médicos pediam, mas não resolvia. Então eu comecei a colocar a plaquinha na pele dela. Comecei a colocar e colar com fita adesiva. E além da piedade de Baruch Hashem, né? E ela não precisou operar, e ela foi curada. O último cardiologista que examinou falou que se não fosse a imagem mostrar que existia um furo, ela poderia falar que ela nunca teria nenhum problema e poderia ser uma atleta no futuro. Baruch Hashem, né? Nossa, não sabia disso, que incrível. Nossa. Aconteceu, foi muito bom, e ela foi curada desse problema que ela tinha, né? Foi muito importante. E na época que eu coloquei o cobre, eu meio que coloquei. Minha irmã trouxe essa informação, mas eu falei assim, eu não conhecia, né? Assim, muitas coisas são ocultadas de nós. Não nos ensinam isso na escola, né? Em lugar nenhum, se você não for atrás de conhecimento, você vai ficar para trás. Então, eu não tinha esse conhecimento, minha irmã trouxe esse conhecimento, me entregou a plaquinha e falou, coloca no peito, coloca, você vai ver como vai ajudar. Mal não vai fazer, então não custa você colocar. Junto com as orações, intercessões, Baruch Hashem ajudou também, foi 100% de cura. Nossa,
incrível, fantástico isso. Nossa, Sim. toda honra e glória, né? Que Toda. coisa maravilhosa. É isso mesmo. A gente vai pesquisar, por exemplo, no começo, a gente começou a pesquisar bastante sobre cobre, para tentar encontrar mais e mais informações, né? A gente gosta de ter informações das coisas. Isso no começo, mais de 2 anos aí, né? Sim. E era difícil encontrar informações do cobre. Sempre as mesmas. Sempre uma Sim. coisa trivial, superficial ali, né? Mas nunca com profundidade do que realmente a gente descobriu e foi e ainda continua descobrindo acerca desse metal maravilhoso, desse mineral. E a gente foi descobrindo pela prática. Talvez hoje tenha mais informações do que 2 anos atrás, quando a gente tinha. Então, é como você falou, eles tentam sempre, tentam não, na verdade eles ocultam muita informação relevante, né? E a gente passa despercebido, porque se antigamente eles utilizavam tantos adornos, e ninguém nunca questionava por quê, obviamente que não era somente para enfeite, como você falou, né? As pedras dos sacerdotes no peitoral, é isso, tem uma função ali, não é nada por acaso, nada é por Sim. acaso. Sim. Isso mesmo. A própria Arca da Aliança, ela era levada para as guerras porque eles acreditam que ela era usada como se fosse uma bomba nuclear no nosso dia de hoje, pela energia que se continha ali dentro, né? E tanto que ela tinha a madeira e o ouro para isolar a energia que se continha ali dentro. Então é muito interessante. Nada é o acaso, né? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem. E o cobre também. O cobre é parte disso. Ele tem funções, né? Sempre Sim. tem funções. Então você olha os metais, você olha as coisas do Criador e você não percebe aquilo ali, né? Você não sabe. Você só está vendo aquilo ali, não tem a experiência de ter aquilo, né? Mas Sim. nada é por acaso, senão ele não teria feito. Verdade. Ele fez, Verdade. né? Com E motivo, com você vê, eu função. conhecia o cobre quando a minha irmã me entregou também, foi a placa. Eu tenho a placa que vocês me deram, me entregaram, e eu uso no meu celular. Mas quando eu conheci o produto de vocês, que eu vi o colar, a tiara, o prendedor de cabelo, a coleira para cachorro, o raspador de língua, os anéis, o brinco em formato de pena, que é lindo aquele brinco. Eu falei, olha, porque você também pensa que não existe isso. Você pensa, quando a gente fala em cobre, igual todo mundo no início, na fiação, né, no fio, você nunca imagina que você vai fazer dele, você vai forjar dele joias. E isso é muito interessante, porque você pode estar ali, igual a Cris, no consultório, usando o broche dela. A Núcia também, que trabalha na área de imobiliária de alto padrão, pode atender um cliente com uma tiara, um prendedor bem lindo, e vice-versa. As crianças usarem para brincar, vocês deram a pulseirinha para o Matias, e entendeu? É um campo muito, ó. A gente ainda está assim, caminhando, né? Isso mesmo. A gente tem essa preocupação com a função estética, a gente entende que as peças são bonitas mesmo, bem Uhum. apresentáveis, né? Elas Sim. têm um brilho muito bonito, quase como se fosse um ouro, mas eu acho que é mais. Eu particularmente acho mais bonito, né, o brilho do cobre, né, do Sim. que o do ouro. Eu acho, pelo menos é uma questão de opinião, né? Eu também Mas é gosto. evidente que elas são muito lindas, né? E a gente tem também uma possibilidade de, para quem busca, quem trabalha como a Cris, né, em consultório, para quem queira, passar um verniz. A gente tem verniz que a gente passa na parte externa das peças, um bracelete, por exemplo, e não na parte interna, onde é preciso ter o contato com a peça, com o corpo, né? Parte biológica, mas a parte externa vai se manter por muito tempo, se a pessoa cuidar, aquele brilho, o brilho que ela recebe, o próprio brilho polido, aquele cobre polido, ele Sim. fica por conta desse verniz externo, que não vai fazer mal para a pele nem nada, a gente testou tudo, né? Sim. Então tem essa possibilidade, porque a gente sabe que tem essa função, né? Para quem, por exemplo, trabalha em um consultório como ela, ou como outras pessoas que têm uma atividade, que, sabe, não tem tempo às vezes de estar limpando. É bom que a pessoa utilize sempre, 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 sempre uma peça de cobre. Daí, pensando nisso, que a gente foi com essa questão do verniz, para a parte externa, invernizar, né? Para manter aquela beleza que a pessoa vê ali, né? Vai Sim. ficar por, nossa, muito tempo, né? Então é isso, é possível. Todas as peças que a gente faz, né, elas têm uma função. Por exemplo, a tiara para a cabeça é para proteção na cabeça. Segundo o trabalho da doutora Juliana, é um dos pontos onde recebe muita radiação. No topo da cabeça, olha só, né? É onde está a glória do Criador, né? É incrível, né? A nossa Sim. cabeça é muito especial também, né? Então a gente tem essa tiara, esse adorno, essa diadema, né? Então a gente pensa
nisso, nesses pontos. Tudo que a gente tem de peças ali, quando vocês tiverem dúvidas, para quem for tentar adquirir, quiser, a gente vai dar essa explicação, né? Vai recomendar, né? Utilize algo na região do coração, que é importante proteger essa região, né? Sim. Utilize algo na cabeça. O homem não vai utilizar uma tiara, mas ele pode utilizar assim, um pingente que a gente tem redondinho ali, é como se fosse um botão de roupa, né? Que é um disquinho, um formado de um disco, bem interessante. Você pode costurar na copa de um boné, né? E, enfim, quando tiver saindo, claro, quando tiver saindo na rua, você vai estar protegendo essa parte da tua cabeça ali. É legal, é importante, né? Isso não tem nada de misticismo, isso tem a ver com o enfrentamento, com utilizar aquilo que nós temos à disposição, que é o cobre, contra essas radiações do tempo que a gente está vivendo. Eu acho que o tempo que a gente está vivendo, poderia se comparar a um misticismo, né? Essa tecnologia que a gente está tão acostumado, mas para mim ela é algo a mais, né? Ela espiritualmente é uma coisa muito maior, né? Sim. Então a gente tem que se proteger dessas coisas, né? A gente não está num ambiente mais natural. A gente vive num ambiente artificial, um ambiente com muita carga eletromagnética, né? Tudo que não está no reino da natureza. A gente não tem mais contato também com as coisas da natureza, com o reino do Criador. A gente não sai tanto mais como a gente fazia antes, né? O homem mudou, né? A gente está nesse tempo, né? Esse tempo final, né? Eu diria, né? Onde a humanidade está dependendo dessas tecnologias. Então é importante que ela utilize e se proteja, né? E o cobre entra nisso daí. Ele entra nesse contexto, né? Muito importante. O umbigo, tem mulheres também que colocam uma faixa no umbigo para proteger essa região da mulher, que é muito importante, né? A Amorzinha sempre está falando sobre essa parte aí. Isso é papo de mulher, eu não entendo muito, mas eu entendo o suficiente que é importante proteger essa região do ventre e o baixo ventre. Então tem mulheres que usam faixas, e várias compram, né? Com essa intenção de costurar numa faixa e colocar ali, né? Uma barrigueira, uma coisa assim, né? Para proteger essa região. Ou pode fazer como eu fazia, pode pegar o cobre, pegar o meu aqui, né? Ó, vou só fazer um exemplo, né? Não vou usar no rosto. Põe aqui e passa uma fita crepe. Então eu posso fazer isso aqui, no umbigo lá e passar fita crepe, né? Isso, pode também. É isso mesmo. E a gente tem são furadinhas, elas têm furações, então nesse caso a gente tem peças que possuem furações, né? Tem uns quadrinhos que tem 2 furações, tem os menorzinhos, né, que é para isso mesmo, que é para prender em qualquer lugar, para ter múltipla função, né? Você pode, enfim, usar tanto como pingente, colocar na copa de um boné também, como eu disse, e outras coisas, outros usos, né? As pessoas são criativas. A presilha de cabelo, né? A gente tem também, tem muita coisa. Tudo ajuda no sentido de que usar o cobre vai sim nos bloquear dessas radiações, vai sim nos proteger. Tarcísio colocou, vou usar a minha pulseira direto. Pode mandar depois o nome do verniz para que eu faça essa manutenção na minha peça? E a Renata colocou, o cordão pode deixar sujeiras no pescoço? O cordão, Cris, pode deixar, sim, um pouco uma marcação no pescoço, mas dependendo, por exemplo, imagina que se você suar, né, e o teu corpo tiver não alcalino, mas mais ácido, o cobre vai revelar para você, inclusive isso, se teu corpo está ácido ou não, o quanto ele está ácido. Isso é interessante também, sabe? Então, se ele ficar meio esverdeado, azuladinho, é porque teu corpo está ácido. Você está com acidez a mais do teu corpo. É preciso alcalinizá-lo. Então, aí, quando você está com o corpo alcalino, você pode usar a corrente de cobre que não vai marcar nada, não vai ter nada. Porque teu corpo está legal, está alcalino. Então, tem mais essa também, né? Sim. Tarcísio perguntou, quem atua com vendas, usar o quê? Acho que que peça usaria? Quem atua com vendas, eu usaria um bracelete, com certeza, Tarcísio, ou uma corrente de pulso, né, no braço, acho muito interessante. Escovada, se for homem, né? Ou uma corrente mesmo escovadinha também fica bacana. Um anel, que não vai interferir em nada. O anel são ajustáveis, fica bacana também. Tem uma proteçãozinha ali e antigermes, né? Porque você tem contato com diversas coisas, né? E o cobre, ele higieniza tuas mãos. Isso é legal, isso é positivo. É importante que todos saibam que o cobre tem essa capacidade extraordinária de ser antifúngico, antigermicida.
ele acaba com 99 ponto não sei quantos por cento de germes. Isso é pesquisado, por isso que eu estou repetindo uma pesquisa mundial, né? Então isso é bem conhecido já há muito tempo, né? Então a gente está trazendo tudo isso à tona, né? Então só o Sim. fato de você pegar um cobre puro, tem que ser puro, né? Você manipular ele nas tuas mãos, você está tirando, livrando as tuas mãos de germes, bactérias, qualquer coisa. Olha. Então é importante que no caso você trabalha com vendas, você tem contato com coisas, pessoas, utilize uma pulseira, um bracelete, isso vai ser bacana. Utilize um pingente no pescoço, é legal também, é uma proteção no coração, isso é bom. E é simples. E uma placa de celular que é obrigatório. Isso Ai, eu que é subentendo que você tem um celular, então é importante que você utilize tem, e usa esta bastante. placa aí que a Ana está Ó, mostrando. É. aqui, ó. Até para quem fica, ó, né? A Isso. plaquinha, capinha, placa e o celular aqui em cima. Não vai interferir em nada, em Não. volume, em nada. Não vai deformar a capinha, não vai arranhar celular, nada. Não vai interferir nas funções dos botões, não vai gerar volume. É isso mesmo. A gente Não, pesquisou e fez tudo certinho para sim. justamente não interferir em nada e só trazer o benefício necessário, que é bloquear a radiação terrível que emana Sim, dessas baterias, que são muito poderosas, muito fortes. sim. Qual é o nome e contato para adquirir uma peça em cobre? AquaQuest. Tá aqui no Instagram, AquaQuest Cobre. Você só entra lá e já entra em contato com eles. Homem e Estamos às mulher. ordens. A Ana colocou, caramba, eu tô pasma, nunca soube que o cobre servia para tudo isso. Tô pasma, tô passada. Também fiquei quando eu descobri. Nós também. Alana Barbosa, Shalom, Daiane, a cor da Sujita também muda em caso de alguma coisa? Não, a Shungita não muda. Muda em que sentido? A estética da Shungita? A cor dela? Uhum. Não, ela não muda. Por ser uma pedra, ela tem bastante carbono, ela é riquíssima em carbono, alto teor de carbono, né? Ela não tem alterações, não muda o tom dela. Ela é negra, né? E só isso daí ela vai Nossa, funcionar. deve ser bonito, né? Com cobre, o preto com cobre, né? Deve ser A bonito, gente, né? nós temos pingentes ali de cobre com Shungita, né? Hum. Muita gente adquire, muitos clientes adquirem e gostam, né? E agora a gente está com tornozeleira, né? Com Olha, bolinhas, esferinhas de Shungita também. A turmalina negra também, uma pedra interessantíssima, é um cristal muito bom contra essas radiações também. Também atua nesse sentido de impedir as radiações. E o quartzo branco, ele potencializa o cobre. Ele ele sim. potencializa as funções do cobre, né? Então a gente também tá entrando agora com essas peças aí, a partir desse ano que vem agora, né? Mas é isso A aí, Cris tudo. colocou, eu vou encomendar a placa para o meu celular. Isso mesmo. Sim, são lindas esses pingentes. Acho que a Renata já correu lá, veio e tá falando aqui que são lindos. Né? Obrigado. Eu vou adquirir também, eu preciso do colar, eu preciso de tudo até para mim fazer meus bate-papos, tá ali, né, fazendo a propaganda, falando sobre o produto, né? Você terá. Você terá porque Ah, é nunca uma pessoa que a falou. gente ama, né? Você é Ah, nossa irmã, então nós te amamos. Você, o Matias, Gian, então vocês são verdade. família abençoada Baruch que nós Hashem. temos como amigos, Baruch irmãos. Hashem. Somos irmãos mesmo. A Núcia colocou amanhã, estou da cabeça aos pés de AquaQuest. Isso mesmo. Tem que estar mesmo, isso É mesmo. isso aí, nós temos que Levando usar as coisas dança. a nosso favor, tá certo. Tem que usar mesmo. Não é por nada, mas a gente A, utiliza, a gente não tira para nada mesmo. a Dai perguntou: existe um frete grátis a partir de um valor alto? Né? Existe um frete grátis. E tem também o mini envio, que é uma modalidade barata, sim, acessível, de valor. Tem muita gente que compra, que mora no estado distante. Nós estamos no Rio Grande do Sul, né, próximo da Serra Gaúcha, pertinho da Ana. E para mandar para o Nordeste é muito caro. Tem ficado muito caro, é alto o valor. A gente entende que é alto, né, o valor no Brasil, né? Então a gente tem essa opção de mini envio. O mini envio é 300 gramas, você pode colocar ali na embalagem até 300 gramas é um valor muito reduzido, muito reduzido. Então, acaba valendo a pena, né? Tá. A Cris botou, fico só vendo que a mamãe ama essas pedras, né? Só tô olhando.
A Dai falou que tá no Nordeste. Então é isso mesmo. A questão do envio. Sim, nós temos muitos irmãos do Nordeste, muitos mesmo, que compram com a gente. Compram reiteradamente, mais de uma vez, né? A gente fica feliz, Ah, né? Quando a gente consegue baixar, achar soluções, né? Que sim. sejam viáveis para as pessoas poderem comprar sem aquele peso do valor do frete, né? Do envio, né? Já bastam os dias que leva para chegar até lá, né? Mas Sim. temos soluções, sim. A Renata botou. Poderia fazer a estrela de Davi como pingente? Olha, não é possível. A gente tem algumas peças ali que a gente já tem mais ou menos dentro assim, da nossa gama, né, da coleção da Aquaquest, vamos dizer assim, né, que já é bastante, minha amiga. Então a gente tem crucifixos que a gente colocou agora, colocamos uns crucifixos. Estrelas de Davi seria um pouco complexo, são peças que muitas vezes a gente tem que recortar laser, sabe? É meio caro e é difícil, mas dá para a gente ver. Vamos ver mais para frente, né? Se vai ser possível fazer isso, né? Porque Sim. senão não compensa, a gente tem que cortar numa certa quantidade, a gente aproveita cada milímetro do cobre, a gente não perde nada, as chapas são caríssimas, né? Então a gente aproveitar, e todo trabalho é manual, né? Tudo depois disso é tudo manual. Sim. Acabamentos todos à mão, as peças manuais são todas manuais 100%, então é meio complicado, né? Agradar todos, né? Gostar, a gente gostaria de fazer peças diversas, de todos os tipos, né? Mas Sim. vamos ver mais para frente. A ideia é Sim. interessante. A Núcia colocou, tomara que para Barueri e São Paulo seja rápida essa entrega. Baruch Hashem. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Nós já estamos aqui com 1h30 de live, que foi uma maravilha. E vamos deixar o nosso irmão descansar. Antes de tudo, eu quero também agradecer a cada um de vocês que vieram aqui, participaram, fizeram as suas perguntas, deram seus elogios. Quero agradecer a Baruch Hashem por essa oportunidade. Quero agradecer o Aqua, a questionadora. Eles têm o tempo deles muito reduzido, porque eles trabalham muito. Muito, muito, muito. E quando tiveram um tempinho, entregaram esse tempo para mim. Aqui no canal eu vou procurar fazer os bate-papos de segunda-feira, mas é a oportunidade que eu tinha hoje com eles, porque é a oportunidade também que eles tinham de falar comigo aqui nesse bate-papo. E eu quero agradecer imensamente esse carinho de vocês comigo. Aninha, a gente quer agradecer, não é ser agradecido, nós queremos agradecer você, né? Pela pessoa maravilhosa, pela irmã maravilhosa que você é, Obrigada. Por tua missão, eu entendo que é uma missão de você transferir informações, transferir coisas boas para as pessoas, para um público que necessita disto. Eu acho muito importante isso daí. Você precisa continuar fazendo isso cada vez mais, né? Pode contar com a gente sempre, sim. Sempre vai ter um espaço para você, óbvio que sim. Realmente, a gente faz tudo, né? Então, o nosso tempo realmente é um pouco reduzido mesmo, né? Nossa vida é meio louca, meio corrida, né? Mas a gente está aí à tua disposição. Só agradecer você, agradecer ao nosso Pai Criador, por tudo mesmo, por essa missão. Gostaria de falar, para finalizar, que vocês entendessem que a gente não está nisso para enriquecer com dinheiro. Não é este o objetivo. É uma consequência, obviamente, pelo esforço do trabalho e tudo mais. Mas não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas aprendam que existe sim uma possibilidade de se proteger das radiações e ganhar mais saúde. E o mundo está precisando, né, que as pessoas utilizem e conheçam o cobre, porque é de tudo o mais acessível que nós temos. É o cobre para esse tipo de enfrentamento. Quase não tem nada que possa atuar nisso, mas o cobre consegue atuar nessas radiações, tá bom? Isso é E o nosso verdade. Criador se agrada, e a gente está usando uma coisa pura dele. É puro e é para vocês aí, e a gente também se beneficia com isso, claro. Verdade. Renata mandou corações, Baruch Hashem agradeceu por nossa vida, o Tarcísio colocou, nós que agradecemos pelo volume e conhecimento adquirido, gratidão, Baruch Hashem pela vida de vocês, a Ana, que o Eterno nos abençoe sempre, Baruch Hashem, aleluia. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa, olha, maravilhoso foi estar aqui com todos vocês e com a presença do Aqua, com essa generosidade. E ó, Baruch Hashem pelos 10K. Oh, Baruch parabéns. Hashem. Baruch Hashem. Que bom.
Que bom. Fica Shalom, feliz. então. Sim. Quer fazer mais alguma consideração, Aqua? Falar da página? Tem gente que está perguntando no A página comentário. é AquaQuest Cobre. Nós somos fornecedores no Brasil, né, de peças de cobre. Estão lá todas as peças. Vamos introduzir mais peças. Vamos ter canecas de cobre também para os irmãos que queiram adquirir junto às peças, né? Muita gente pergunta. E é isso aí, estamos à disposição, estamos às ordens para todos que queiram conhecer mais do cobre. As dúvidas sempre vão existir, porque pela nossa experiência o que mais tem são dúvidas e perguntas, né? E a gente está aqui, eu queria dizer que a gente está aqui para respondê-las, né? Todas as dúvidas, não existe pergunta ou dúvida errada, todas são corretas, né? Porque, como a Ana falou mais cedo, só para finalizar, que foi ocultado muitos conhecimentos de nós, mas nosso Criador é maravilhoso. E as coisas vão fazer chegar aonde devem chegar, né? E o cobre é para todos nós, né? É uma das coisas que pode nos ajudar e vai nos ajudar. Pode contar com a gente, que a gente está à disposição. Obrigado por tudo. Gratidão. Maravilha. Baruch Hashem por esse momento. As próximos bate-papo eu vou estar com a minha canequinha de cobre aqui, bebendo minha água. Fazendo a propaganda e falando dos benefícios. Isso é maravilhoso. Baruch Hashem, Shalom, Shalom e obrigada por tudo. AquaQuest Cobre, obrigada por tudo. E obrigada a todos vocês que estão aqui. Shalom, Shalom. Shalom. Shalom.